Saravim, boa tarde. Shalom, shalom aos meus irmãos judeus e israelitas e simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o estudo do livro A Outra Face 2, título do estudo Jesus e Krishna. Krishna é uma das inúmeras divindades do panteão hindu, sendo venerado desde tempos imemoriais. É considerado como a suprema personalidade de Deus. Embora sua vida esteja envolta em mitos e lendas religiosas, fontes hindus colocam seu nascimento, caso seja de fato uma pessoa histórica, por volta do ano 3228 a.C. da Era Comum. Ou seja, Krishna, a principal divindade hindu, teria vivido mais de 3 milênios antes da época em que se supõe que Jesus tenha vivido. Porém, desde sempre, muitos autores cristãos e não cristãos notaram eventos muito semelhantes na vida de ambos os personagens. Vamos analisar alguns desses eventos e as fontes que existem a respeito. Escreveu John P. Lundy, reverendo do século XIX. Se pudermos acreditar em uma autoridade tão boa como Edvard Moore, autor de Hindu Pantheon e Oriental Fragments, tanto o nome de Krishna quanto o esboço geral da sua história foram muito anteriores ao nascimento de nosso Salvador, algo muito bem fundamentado na literatura que se estende da época de Homero, quase 900 anos antes de Cristo, até mais de 100 anos antes de Isaías viver e profetizar. John P. Lundy, Monumental Christianity, New York, 1876, páginas 151 e 152. J.B.S. Carwhiten, também, ele é um reverendo do século XIX, diz: tanto o nome de Krishna como o esboço geral de sua história são muito anteriores ao nascimento de nosso Salvador. Isto nós sabemos, não apenas com base na suposta antiguidade dos registros hindus. Tanto Arriano quanto Estrabo afirmam que o deus Krishna era antigamente adorado em Mathura, no rio Jumna, onde é adorado até hoje. Mas os emblemas e atributos essenciais a essa divindade também foram transplantados para a mitologia do Ocidente. 1. J.B.S. Carwhiten, citado na obra de John P. Lundy, Monumental Christianity, New York, 1876, páginas 151 e 152. T.W. Doane, ele também um teólogo do século XIX, nos diz: no dicionário de sânscrito, compilado há mais de 2000 anos, temos toda a história de Krishna, a divindade encarnada, nascida de uma virgem e que escapou milagrosamente em sua infância de Kansa, o monarca reinante do país. 2. T.W. Doane, Bible Myths, New York, 1882, página 286. Segundo as narrativas tradicionais, tanto Jesus quanto Krishna foram precedidos por um precursor nascido pouco antes deles. 3. Krishna, segundo se sabe, teria nascido numa caverna. 4. Jesus nasceu em um estábulo, Lucas 2, 7. No entanto, Quintus Tertuliano, século III, São Jerônimo, século IV, e outros pais da igreja afirmaram que Jesus também nasceu em uma caverna. Frederic W. Farrar, reverendo do século XIX, atesta isso. O fato de o verdadeiro local do nascimento de Cristo ter sido uma caverna é uma tradição muito antiga, e essa caverna costumava ser mostrada como cenário do evento desde a época do Justino Mártir, 150 depois de Cristo. 6. Na infância, tanto Krishna quanto Jesus foram sentenciados à morte por reis que os viam como pretendentes ao trono. Devido a esta ameaça, o pai de Krishna foi avisado por uma voz celestial para voar com a criança para Gakool, através do rio Jumna, ou Yamuna. 7. E segundo lemos no Evangelho, Jesus teria passado pelo mesmo evento. O pai de Jesus foi avisado em um sonho: levanta-te, toma o filho e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2,13. No caso de Krishna,
o rei Kamsa ordenou o massacre de todos os meninos em seus territórios. 8. Já no caso de Jesus, o rei Herodes ordenou a morte de todos os meninos em Belém e em toda aquela região, que tinham 2 anos ou menos. Mateus 2,16. Milagres. Um dos primeiros milagres realizados por Krishna e Jesus na idade adulta foi a cura de um leproso. 28. Instado por Krishna a fazer um pedido, um homem respondeu: acima de todas as coisas, desejo que meus 2 filhos mortos sejam restaurados à vida. Imediatamente eles foram trazidos à vida e se encontraram com seu pai. 9. Jesus, cerca de 3.000 anos depois, teria feito o mesmo. Enquanto Jesus falava assim com eles, eis que um governante entrou e se ajoelhou diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Quando a multidão foi afastada, ele entrou e tomou-a pela mão e a menina se levantou. Mateus 9, versículos 18 e 25. Segundo as fontes hinduístas, uma mulher aleijada veio com um recipiente cheio de especiarias, óleos aromáticos doces, sândalo, açafrão, civeta e outros perfumes e fez um certo sinal na testa de Krishna, jogando o resto sobre sua cabeça. 10. E o Novo Testamento nos diz que Jesus teria sido ungido de maneira idêntica. Ora, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproximou dele com a caixa de alabastro de um unguento muito caro. E ela derramou-a sobre a cabeça, enquanto ele estava sentado à mesa. Mateus 26, versículos 6 e 7. Tanto Jesus quanto Krishna teriam lavado os pés dos seus discípulos. 11. E os 2 tinham um discípulo amado ou o seu aluno favorito. 12. Krishna disse que ele, se estiver buscando Deus por meio de abstração profunda, abandone suas posses e suas esperanças. Vá para algum lugar isolado e fixe seu coração e pensamentos somente em Deus. 13. Já Jesus teria dito coisa muito parecida. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, verso 6. Krishna disse: eu sou a luz do sol e da lua, muito, muito além da escuridão. Eu sou o brilho da chama, o brilho em tudo que é radiante e a luz das luzes. E Jesus, por sua vez, teria falado a seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Krishna disse: eu sou o sustentador do mundo, seu amigo e senhor. Eu sou o seu caminho e refúgio. Jesus, em outra de suas prédicas, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Muita semelhança, né? Krishna: eu sou a bondade dos bons. Eu sou o princípio, o meio, o fim, o tempo eterno, o nascimento, a morte de todos. Jesus, no livro do Apocalipse, teria dito: não temas, eu sou o primeiro, o último e o vivente. Morri, e eis que vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Ambos desceram ao inferno. 14. Ambos ascenderam ao céu diante de testemunhas. 15. Ambos são considerados como tendo sido a encarnação de Deus. Krishna é o próprio Brahma Supremo. Embora seja um mistério, como o Supremo deve assumir a forma de um homem. 39. Paulo, falando sobre Jesus, alega: grande, na verdade, é o mistério da nossa fé. Ele se manifestou na carne. 1 Timóteo 3,16. Antes da sua morte, Krishna foi perfurado por uma flecha. 16. E Jesus por uma lança. João 19,34. Ambos foram crucificados, como diz John P. Land, reverendo do século XIX, já citado anteriormente. Oponho-me ao crucifixo porque é uma imagem, sujeito a grandes abusos, assim como o antigo crucifixo hindu era um ídolo. 17. Dr. Thomas Imna, século XIX. Krishna, cuja história se assemelha tanto à de Nosso Senhor, também foi como ele ao ser crucificado. 18. Quando Krishna morreu,
É dito que um círculo preto cercou a lua. O sol escureceu ao meio-dia. O céu choveu fogo e cinzas. E espíritos foram vistos por toda parte. Quando Jesus morreu, o sol escureceu da hora sexta à nona. Sepulturas foram abertas e os santos se levantaram e entraram na cidade. Mateus 27, versículos 45, 51 e 52. Vejam como são parecidas ambas as lendas. Segundo se crê, ambos foram ressuscitados. 19. Krishna retornará nos dias finais como um guerreiro armado, montado em um cavalo branco alado. Ele destruirá os ímpios que então existirem. O sol e a lua escurecerão, a terra tremerá e as estrelas cairão. 20. Jesus finalmente alega. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, após o retorno de Jesus, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, 29. Se Jesus veio cerca de 3.000 anos, se Jesus veio cerca de 3.000 anos depois das narrativas de Sri Krishna, pondere sobre isso. Teria sido a narrativa de Jesus uma cópia e adaptação das lendas daquela divindade hindu? Referências: 1. John Payland, Monumental Christianity, New York, 1876, páginas 151 e 152. 2. T.W. Doane, Bible Myths, New York, 1882, página 286. 3. Morrissey Indostein, volume 2, página 316. Luke, 157. 4. Cooks, volume 2, página 107. 5. Godfred Higgins, Anacalypsis and Inquiry into the Origin of Languages, Nations and Religions, London, 1836, volume 2, páginas 98 e 99. 6. Fahar, The Life of Christ, New York, 1876, página 38. 7. Mons Dupuis, Trans, The Origin of All Religions, Worship, New Orleans, 1872, página 134. 8. Swain, volume 1, página 259. 9. Maria L. Child, The Progress of Religious Ideas Through Successive Ages, New York, 1855, volume 1, página 68. 10. Morrissey Indostein, volume 2, página 320. 11. Morrissey Indian Antiquaries, London, 1794. Volume 3, página 46. Swain, volume 1, página 273. John, 13, verso 5. 12. Charles Wilkes, Trans, The Bhagavad Gita, or the Eloges of Krishna and Arjuna, in 18 Lectures with Notes, London, 1785, página 51. John, 13, 23. 13. Williams, Hinduism, London, 1877, página 211. 14. Higgins, página 131. Actors, 1, 9. 15. Sway, volume 1, página 237. 1 Peter, 3, 19. 16. Higgins, volume 1, página 144. 17. Land, página 128. 18. Inman, Ancient Faith and Modern, 1876, volume 1, página 411. 19. Dupuis, página 240. Matthew, 28, verso 6. 20. Child, volume 1, página 75. Williams, Hinduism, página 108. Peço que assista esse vídeo, dê um like, comente, compartilhe com os amigos. Ficarei muito agradecido. Amém. Amém.